Muito bem, queridos irmãos. Esse evangelho que nós estamos refletindo, meditando, ele é uma fonte inesgotável de ensinamentos. E a beleza da palavra de Deus, como eu sempre digo, é você observar o que está por trás das palavras, o sentido profundo das palavras. Por muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e pegamos aquilo que está à vista, mas muitas vezes não nos atentamos aos detalhes da palavra de Deus e ao sentido profundo da palavra de Deus. A primeira coisa que nós podemos identificar desse evangelho é a pergunta de um mestre da lei. O mestre da lei é um especialista na palavra de Deus e sobretudo da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses mandamentos se encontram no Antigo Testamento, Levítico, sobretudo no livro de Levítico, esse mandamento do amor, e Êxodo. Então é um mestre da lei que interroga Jesus sobre os mandamentos, que pergunta a Jesus. E Jesus ele se submete à pergunta de um mestre da lei, sendo ele a palavra da qual esse mestre o interroga. E parece que aqui é esse mestre da lei que ensina Jesus. Mas no final dessa palavra nós vamos perceber a inversão das coisas. E aqui é necessário ter muita perspicácia, né? É necessário ter muita agudez para entender isso. Uma coisa que nós podemos já tirar claro desse evangelho, primeiro, é a humildade de Jesus. Jesus, ele está diante de um mestre da lei, da palavra, e ele é a palavra. Então Jesus, ele se rebaixa a esse mestre da lei, a esse grande doutor. Por mais que seja um homem conhecedor da palavra, Jesus é a palavra. Ele é o conhecedor, mas Jesus é a palavra. Então Jesus se rebaixa e se submete a responder a uma pergunta, sendo que deveria ser ao contrário. Então a primeira lição é essa, a pequenez e a humildade de Jesus para ganhar o coração desse mestre da lei. Também nós devemos tirar isso, abstrair isso do evangelho. Jesus, que para ganhar o coração do homem, ele se submete à condição do homem. É aquilo que já dizia também São João Bosco, né? É necessário se importar com as coisas dos outros, se interessar pelas coisas dos outros, para que eles se interessem das suas coisas. Então nosso Senhor tem um interesse na alma daquele mestre da lei para conduzi-lo à verdade. E aqui nós vamos perceber didaticamente a partir desse texto maravilhoso. Então esse é o primeiro aspecto. E aí o mestre pergunta, aproximando-se de Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus responde, o primeiro é este: ouve, ó Israel. E aqui tem um ponto de exclamação. Shema Israel. Essa era um texto que está em Deuteronômio, que os fariseus, os judeus, os israelitas recitavam pelo menos 5 vezes por dia. Essa era a síntese da palavra de Deus e era o esforço, a dedicação que eles faziam para realizar isso. Como nós que rezamos o terço, para não perder de vista a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que rezamos todos os dias o terço, participamos todos os dias da Santa Missa, enfim, que temos uma vida diária e
de relação com o nosso Senhor, nós que fazemos o sinal da cruz ao levantar, antes das refeições, ao deitar, antes e depois das refeições, talvez nós fazemos 5, 6, 7, 8, 10 vezes o sinal da cruz, porque esse é o sinal da nossa fé. E aqui era o emblema, era o sinal da fé dos israelitas, tanto que eles andavam com franjas, com essa passagem bíblica, andava assim com os textos no próprio corpo, nas suas vestes. E nosso Senhor, ele diz: ouve, ó Israel. Então, ao mesmo tempo que ele está respondendo, ele está exortando. E aqui nós vamos entender. Vamos caminhando devagarinho para nós entendermos onde Jesus quer chegar. Então esse é o primeiro mandamento: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, com o teu sentimento, com todo o seu ser, com a tua alma, ou seja, com a sua psique, com toda a tua interioridade, de todo o teu entendimento, ou seja, com a tua inteligência, com a tua racionalidade e com todas as tuas forças, com o teu físico, né? Um cristão realmente raiz. Me lembro uma vez acho que foi no Acampes, um jovem estava lá, e aí estava lá, tinha uma panela vazia, ninguém estava indo lá para servir. Eu fui lá servir a comida, aí um jovem olhou para mim e falou: esse aí é um padre raiz, né? Né? Só fica falando, então coloca comida aqui para nós, está servindo a gente. Então, isso é importante, foi significativo para ele, não? Também me lembro quando a gente foi fazer a dinâmica lá, uma dinâmica, tinha que correr. Eu com quarentão, correndo com um moleque de 15, 14 e com a língua de fora, né? Apesar que dei um pau em muita molecada, viu? Eu confesso que deixei muita molecada para trás. E isso fora de forma. Tá bom, brincadeira à parte. Vamos continuar aqui na palavra de Deus. Então, com toda a tua força, com o teu físico. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, amar o irmão. E não existe outro mandamento maior do que estes. Aí o mestre da lei vai dar o voto para Jesus, né? E fala: muito bem, mestre, olha, na verdade é como dissestes mesmo, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Ama-lo de todo o coração, de toda a tua mente, de toda a tua força, e ama o próximo como a si mesmo. Ele falou exatamente o que Jesus falou e o parabenizou por isso. É até engraçado, né? Ele que parabeniza Jesus. Mas olha, presta atenção agora nesse versículo, no 33. É melhor, isso que você disse, é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Isso é uma coisa que Jesus não falou. Mas ele intuiu isso. E por que agora Jesus toma a palavra? E Jesus viu que tinha respondido com inteligência e disse: Mas quem respondeu foi Jesus, não foi o mestre da lei. E por que Jesus fala? Viu que eu tinha respondido com inteligência? Justamente por causa dessas duas palavrinhas: holocausto e sacrifício. Porque na lei judaica existia a festa da expiação, em que todos os anos se fazia holocaustos e sacrifícios em honra e a favor de Deus. Todas as vezes, tinha sempre isso. Isso era feito sempre. Todos os anos se repetia, era uma tradição. E esse mestre, ele fala que isso, a questão de se doar, de se sacrificar pelo irmão e de amar a Deus sobre todas as coisas, já basta, é melhor.
E se vamos mais profundamente ainda, holocausto e sacrifício são desnecessários se você ama a Deus e ama o próximo, porque isso já te custa. Vai amar o próximo para valer mesmo. Olha, não é fácil você se dar pelo próximo, amar o próximo. E o próximo é aquele que está próximo a você. Eu moro aqui, por exemplo, na Praça da Sé. Estou aqui diante de vocês. E aqui do lado tem uma janela. Eu enfio a cabeça aqui para baixo e já vejo um monte de irmão de rua. E se eu não deixo meu coração se interpelar por essas almas, que raio de cristão eu sou? E é por isso que todos os dias tem uma equipe nossa, aqui o menino que está tocando, aqui o Saulinho, que toda vez toca aqui com a gente, está lá todo dia, insiste, vem para casa, vem para casa, vem para casa, vem para casa, vem para cá. Entende? Por quê? Porque o nosso coração está interpelado, eu não posso ser alheio a isso. Hoje todo mundo fala, fique em casa, todo mundo tem que ficar em casa, só que a casa deles é aqui, a rua está cheia. Está abarrotada, está lotada. Entende? Então eles são o meu próximo. E dá trabalho, porque eles não querem vir, te xinga. Ah, não vou para aquela casa não, já fiquei lá, tem muita muquirana. Ah, aquele coordenador é chato. Ah, isso e aquilo. Ah, eles só dão salsicha lá para comer, não dá nem uma carninha. O pão é amanhecido. Ah, eu fico aqui na rua que é melhor. Aqui eu acordo a hora que eu quero, faço o que eu quero, dou minha fumadinha, dou minha bebidinha, fumo minha droguinha. Entende? E aí você, não, irmão, mas isso não é bom. E abrindo, lutando para abrir os olhos dos irmãos. Aí o irmão vem aqui para dentro, oh glória, aí começa, né? O segundo martírio, a segunda luta, porque aí ele não quer ficar, ele saiu da rua, mas a rua não saiu de dentro dele, aí tem as manias, é uma luta, isso se torna um sacrifício, isso se torna um holocausto. E aí Jesus diz assim lá no versículo 34, Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. Ou seja, com o dom da sabedoria, da inteligência que vem do próprio Deus. Ele percebe que esse mestre da lei, a partir da resposta de Jesus, a partir do momento que nosso Senhor Jesus se faz humilde, pequeno, se rebaixa a responder a ele, ele tira dele uma verdade. Ele tira daquele mestre da lei uma verdade e depois diz assim: tu não estás longe do reino de Deus. Por que essa frase? Assim, não está longe, porque se ele vai ser bom, aí ele morre, ele vai para o céu e vai para o reino de Deus. É isso que Jesus quis dizer, meu irmão? Isso, estou perguntando para você aí na tua casa. É isso que Jesus quis dizer? Que você está fazendo a coisa certa e está indo para fazer a vontade de Deus. E aí quando você morrer, você vai para o céu, é isso? Eu não estou te ouvindo. Hã? Então eu vou perguntar aqui para quem está do meu lado. É isso, Valéria, que Jesus quis dizer? Sim ou não? Não. Nayane está indecisa. Precisa da ajuda dos universitários. A Beatriz está indecisa. Acha que não, está indecisa. Os cameramans não vou perguntar. Entende? Absolutamente não. Não. O que Jesus está falando, tu não estás longe do reino de Deus, porque eu sou o reino de Deus. A partir da minha pessoa, você está começando a entender a verdade e a revelação de Deus, porque eu já sou o reino de Deus aqui na terra. E aí entra o mistério que nós estudamos na teologia, que é o já e o não ainda. Ou seja, o reino de Deus já se faz no meio de nós, mas não ainda na sua totalidade e na sua plenitude. Isso acontecerá quando Jesus vier na sua segunda volta, no juízo universal, do qual eu explicava ontem na Santa Missa. E se você perdeu a Santa Missa, eu falo para você, não perde, irmão, não perde. Não perde, que você vai estar perdendo muita coisa. Entende? Então vai lá, assiste depois a homilia de ontem, para entender bem o que eu estou falando agora. Tá bom? Então é isso. É isso.
É isso que nosso Senhor Jesus está dizendo. Ele é o reino de Deus. E você está entendendo. Por que também? Tem uma segunda explicação para isso. Porque esse homem, ele foi sincero na interpelação a Jesus. Porque solidamente os mestres da lei e os fariseus faziam esse tipo de pergunta para colocar Jesus numa emboscada. Mas esse mestre da lei, ele acolhe a resposta de Jesus, acolhe a verdade de Jesus, e a partir da verdade de Jesus ele coloca uma verdade ainda mais profunda. Porque Deus sonda os corações. Jesus sondou a profundidade do coração daquele homem. Ele viu que aquele mestre da lei não foi um mal intencionado, que ele se derreteu diante da resposta de Jesus. E aqui não dá para entender se Jesus, já no início do diálogo, percebe que ele não tem uma segunda intenção e assim responde. Eu acredito que Jesus percebeu alguma abertura, porque Jesus não era de ficar dando muita ideia para esses fariseus e para esses mestres da lei. Entende? Mas aqui ele conversa e ele diz: você não está longe do reino de Deus. E aquele que deveria dar respostas a Jesus, é Jesus que começa agora a dar respostas a ele. E a partir daquele momento, a partir daquela palavra, a partir daquela verdade, Jesus, ele silencia a multidão. Ele silencia aquelas pessoas que ali estavam com ele. E uma coisa importante, meus irmãos, que nós, como igreja, nós somos já uma porção do reino de Deus. Porque Jesus, na sua igreja, ele deixa os sacramentos. E os sacramentos é esse sinal visível do reino invisível, daquilo que é sagrado. Portanto, podemos dizer que Jesus, quando ele quis estar no meio de nós, ele quis implantar o seu reino através da igreja. E por que através da igreja? Uns tempos desse atrás teve uma pessoa aí, eu não vou falar quem é, não preciso, que falou: poxa vida, Jesus, quando veio no meio de nós, quis implantar o seu reino e conseguiu formar a igreja. Mas de fato a igreja é o reino de Deus. Por que a igreja é o reino de Deus? Pode me responder em casa? Não ouvi. Por que a igreja é o reino de Deus? Porque a igreja é membro do corpo de Cristo. Porque a igreja é sinal do Cristo. Porque a igreja é o Cristo no meio de nós. Traduzindo em miúdos, porque eu, como batizado, configurado ao Cristo, morto e ressuscitado, sou igreja aqui para esse mundo. Porque você é igreja para esse mundo. E é por isso que você precisa amar a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com tudo aquilo que você é. Porque você tem a obrigação, e eu também, nós temos a obrigação de manifestar com a nossa vida o reino dos céus, o reino de Deus, já aqui na terra. Amém, queridos irmãos? E é por isso que nós, diante desse amor de Deus, diante desse evangelho de Deus, como seus eleitos, já vivemos pensando na glória. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós não o renegarmos, ele será sempre fiel a nós, e nós somos chamados a estar junto dele, próximo dele, para ser esse sinal de graça. E assim me torno uma grande testemunha, assim como rezávamos ontem, de Carlos de Uganda,
e os seus companheiros que entregaram as suas vidas por amor a Cristo Jesus. E assim nós, olhando a vida desses mártires, olhando para o próprio Cristo, somos chamados a sermos nós, holocaustos e sacrifício naquele que se ofereceu em holocausto e sacrifício por amor a cada um de nós, mas nos configurando a Ele. Portanto, nós somos crucificados com Cristo Jesus, assim como diz São Paulo. E não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Portanto, façamos jus desta eleição. Façamos jus desta eleição, como diz a primeira leitura. E vivamos de acordo com a nossa vocação e de acordo com a nossa vocação, com o nosso chamado à santidade. Assim seja. Amém.